17, versículos 32 até o versículo 40. Os amados internautas que nos acompanham, alcance uma Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32, 33 até o versículo 40. O que nós temos aqui? Nós temos, do versículo 32 ao versículo 40, nós temos o jovem Davi aceitando tirar a afronta contra Israel. Para quem não sabe, Davi ainda não tinha idade para servir a pátria. 3 irmãos de Davi eram militares, estavam presentes aí. O Eliabe, Samar, o Abinadab. Esses 3 irmãos de Davi não ficaram nada contentes quando Davi dissera: eu irei tirar a afronta. Para os que já conhecem esta passagem bíblica, sabem que isso aconteceu quando Israel estava prestes a entrar em confronto com os filisteus. Os filisteus estavam prestes a entrar em confronto com Israel. Segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Bíblia, isto perdurou por longos 40 dias. Todas as vezes que tocavam a trombeta, dizendo atacar, levantava-se do outro lado um gigante, segundo historiador, 3 metros e 1 palmo de quebra, 450 quilos de massa muscular, 5 quilos e 200 gramas de capacete, 12 quilos de lança. Para quem não tem noção o que é 12 quilos de lança, é só tentar pegar um bujão de gás cheio, é 12 quilos. Imagina uma lança sendo lançada. Imagina alguém jogar um bujão de gás dizendo: segura, você não pega. Imagina uma lança, tira do chão, acaba a viagem. Todas as vezes que Israel saía, preparava-se para a peleja, o gigante gritava de lá. E segundo o historiador, ele gritava a 3 quilômetros de distância, e a voz dele era ouvida, escutada nitidamente, como ora os senhores me escutam. Observe que para que você me escute melhor, e olha que eu estou tão longe dos senhores, eu careço de um aparelho, microfone, para amplificar a minha voz. Ele não. Ouvia-se a voz dele a 3 quilômetros de distância. Imagina.
Davi disse: eu irei. Eu acabei de fazer a leitura, os amados internautas não viram, porque começou a transmissão depois da leitura, que o próprio rei disse para Davi: não, garoto, tu és um menino, ele é homem. Está escrito: tu és muito moço, ele já é veterano. Ainda disse mais: ele tem experiência de guerra desde criança, e tu não tens experiência nenhuma. O próprio rei agiu de misericórdia. O rei de Israel disse: moço, vá não. Detalhe. Por que o rei disse isso? Por quê? Para que o menino fosse, ou seja lá quem fosse, o nome do rei estaria nas mãos deste militante. A história de Israel estaria nas mãos deste guerreiro. Se ele ganha, Israel ganha. Se ele perde para o gigante, todo Israel perdia. O rei teria que entregar a coroa, entregar o trono, e todo o exército seria agora servos dos filisteus. Então é coerente a fala do rei. O rei está dizendo: eu não acredito em você não tem experiência, é melhor eu entregar logo a coroa, e eu estou poupando a sua vida. O trono de Israel vai estar nas mãos daquele que aceitar desafiar o gigante. E não pode sair sem a autorização do rei, porque a minha coroa estará nas mãos deste homem. O trono de Israel estará nas mãos deste homem. Davi disse: o senhor está certo. O senhor não me conhece. O senhor nunca me viu. Está olhando para mim. E o senhor é comandante no exército. É lógico que o senhor tem golpe de vista. O senhor sabe quem é quem. Mas eu vou lhe contar só uma história. Estava eu tomando conta das ovelhas de meu pai, Jessé. Saiu um urso para pegar uma das ovelhas, e eu pulei na frente. Não estava nem descansado ainda, partiu um leão. E foi para pegar as ovelhas. Eu pulei na frente, uma das ovelhas, eu pulei na frente e matei o leão, matei o urso, e também matei o leão. E antes que o senhor diga qualquer coisa, meu rei, não fui eu quem matei. E ele mesmo deixou claro no texto que a gente leu: o Senhor me livrou da mão do urso e da mão do leão. O Senhor me livrará das mãos deste circunciso filisteu. Em outras palavras, esta peleja, meu rei, não requer poder bélico, porque eles sabem que se botar exército contra exército, Israel vence. Por que eles não aceitaram? Faz 40 dias. Quando vai para guerrear, ele diz: não, porque ele está com pena da gente? Não. A confiança deles está naquele guerreiro, porque se eles tivessem exército potente, já teriam enfrentado vocês. O exército de Israel é mais potente que o exército
peleja aparentemente é bélica, aparentemente é de ferro, bronze, mas é só abrir os olhos espirituais e ver que há um Deus que quer mostrar que Ele é maior que Mamon. Esta peleja é espiritual, meu rei. Esta peleja é espiritual, meu rei. E se eu tiver a sua permissão, eu irei. O rei olhou e fez: ok, está listado. Militar tem que andar fardado. Como não tem almoxarifado aqui no mato, na ilha de Damim, próximo a Zeca, o rei tirou a própria farda e deu para ele, porque militar tem que andar fardado. Está escrito: Davi nunca tinha experimentado, nunca. Aí tem um monte de desavisado que diz que roupa de desviado não acerta em crente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É que Davi não tinha experiência. Está escrito: Davi não tentou andar e não tinha experiência. Davi não sabia nem usar espada. Primeiro que ele não tinha idade para isso ainda. E amigos internautas, é que vocês não perceberam, até porque começou a transmissão depois da leitura que nós fizemos. E o texto que nós lemos, que é o versículo 40, está claro. Está claro. Capítulo 17, versículo 40 de 1 Samuel. E tomou o seu cajado era dele, na mão. 1 Samuel 17, 40. E escolheu para si, guarda isso, Davi escolheu para si. Eu estou pegando para mim, não é para o gigante, é para mim. 5 pedrinhas no ribeiro. Guarda esta palavra, ele pegou para si 5 pedrinhas. Quantas pedras? 5. Me ajuda, quantas pedras? 5. Davi pegou para si. Está escrito: é para si, é dele. 5 pedras. Lá na peleja, amigos internautas, Davi colocou uma pedra na funda. Está escrito que ele pegou a sua funda. Ele tinha intimidade com funda. Mas ele pegou 5 pedras para si. E observe que ele só usou uma. Presbítero Israel, meu filho, ele pegou 5 pedras. Mas está escrito que foi para si. Para que essas pedras? Para mim. Para que, Davi? Para mim. Ele pegou para si. Aquela minha princesa. Ele pegou para si. Pastora Bia, minha esposa, ele pegou para si. Aí, se você acompanhar a leitura, vai ver que ele só usou uma pedra. Uma. E ninguém mais viu o que Davi fez com as outras 4. Há quem diga que ele jogou fora. Há quem diga que, mas não se esqueça, Davi estava tendo uma visão do reino espiritual. Aquela peleja era espiritual, não se luta. Tem hora que tem gente que se levanta e diz: eu vou destruir fulano. Mas no fundo não é fulano. No fundo fulano é gente boa. Quem não presta é o capeta que está usando ele. Quem não presta é o capeta que está usando ela. Aparentemente é fulano, mas não é. É peleja espiritual.
Eu nunca vou esquecer. Nunca. Nunca vou esquecer. Espanha. Primeira vez que estive em Espanha. Madrid. Muito bom. Muito bom. Preguei. Era um congresso. Cada dia um pregador pregava. O outro dia não era eu que pregava, e durante o dia o pastor disse: vai dar um passeio. Pastor fulano, pega o pastor Abílio e leva para conhecer Madrid. Aí disse: não, pastor, aqui eu não sei se o senhor vai aceitar, mas a tradição aqui é touro. Eu sou da roça, vamos lá. Porque tem gente que, né, muito crente, não pode ver touro, não pode ver tourada. Eu sou do mato, vamos ver o touro, vamos lá, vamos lá. O cara pagou, nunca vou esquecer, pagou naquela época 100 euros. 100 euros para cada um entrar. 100 euros para cada um entrar. O euro está quanto? 6? Hã? R$6,50. Ele pagou quanto? Hã? R$650. R$1.300 por 2 entrar. Só para ver o touro. Tudo bem? Tudo bem. Aí o cara pegou um pano, nunca vou esquecer disso. Primeira vez, estou lá, em Madrid. O cara pegou um pano. E o touro veio. E o povo, olé! Aí, e o povo, olé! Aquilo foi me indignando. Ele está gostando, pastor? Ele gostando do quê? E naquela época a gente fazia muita soma, né? Para comprar uma gravata do outro lado, eu compro não. Porque eu não era do Brasil. Aí a gente fazia o câmbio. Lá é normal, mas lá de cá. Não, eu compro lá. Lá tem uma agenda baixa do sapateiro que eu esculacho. Bright. Vai ver. Aí de cara eu percebi. Eu falei, rapaz, olha que touro burro. Que touro otário. Eu lembrei da vaca bebê. Eu falei, se fosse a vaca bebê. Touro besta. O touro estava indo no inimigo errado. Quem era inimigo do touro não era o pano. Era quem estava segurando o pano. Ele ia no pano. Era só ele ir no inimigo certo. Ele estava indo em quem não era inimigo dele. Eu parece que esse touro lá desse otário não vai no pano, vai em quem está segurando o pano. Parece que o touro ouviu a minha voz. Pensa numa pancada. O touro fez que foi, mas não foi. O touro fez uma curva, mas pegou de jeito assim, pegou, vá! Todo mundo fez. Oh! O único olé foi o meu. Teve gente que olhou para mim assim, porque eu estava torcendo pro touro. Sou da roça. E eu gritei, olé! Aí o povo olhou para mim, e aí o irmão que estava comigo fez, pastor, saiu aqui. Aí eu disse, quer saber, dono? Eu torço para que eu quero. E saímos, fomos embora. Pastor, não estou entendendo nada. Davi percebeu que aquela peleja era espiritual. Aquela
peleja era espiritual. Assim que um monte de gente está indo no inimigo errado. Enquanto você vai no pano, o diabo e o inferno vai continuar gritando: olé, olé, olé. Fulano é até gente boa, que não presta, é o capeta que está usando ele, que está usando ela. É verdade. Davi pegou 5 pedras. Quantas pedras? 5. 5 pedras. Mas ele só usou uma. E olha o que Davi disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas a pergunta que não quer falar: por que Davi pegou 5 pedras? Era certeza que uma não derrubava? Para. A fé não existe. Estou tentando. Eu vou fazer uma tentativa. Aí é sorte. Fazer uma fezinha. Aí é sorte. Fé não se faz. Se exerce. Davi pegou 5 pedras. Mas por que você está preso nessas 5 pedras? Mas por que será que ele pegou 5 pedras, se só tinha um gigante? Todos viam um gigante, mas Davi não via um. Davi via 5. E é bíblico. Todos viam um gigante, só que Davi via 5 gigantes. E na cabeça dele é uma pedra para cada gigante. Quando ele põe uma, todos conhecem a história. Pá! Golias caiu. Quem sabe Davi está procurando até mais. E o povo começou a vir correndo. O povo de Israel começou a vir correndo. E os filisteus fugiram. Porque quando viram que o Golias caiu, eles fugiram. E Davi, quem sabe, procurando os outros gigantes que ele viu. E só era um. Aos olhos humanos, mas Davi viu 5. Por isso ele pegou 5 pedras. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. 2 Samuel. Rápido. 2 Samuel. Pastor Roberto, alcança aí 2 Samuel. Capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Leia o versículo 22, pastor Roberto. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 22. Leia, por favor, pastor. Todos viam um, Davi viu 5. Leia, pastor. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gade. Leia de novo. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gade. E caíram pela mão de Davi. Quantos? 4. Quantos? 4. Traga comigo, quantos? 4. Todo mundo olhava e via um. Davi olhava, pastor Bia, e via 5. O mundo jamais vai entender isso. O reino espiritual nunca foi e nunca será entendido pelo homem natural. O homem natural não entende das coisas espirituais. Todo mundo olhava e via um. Davi olhava Misraim e via 5 gigantes. Por isso ele pegou 5 pedras para si. Pegou 5 pedras para si. Uma ficou cravada na testa do Golias.
Jericó ficou calado. E o povo fugiu, ele guardou as 4 pedras. Pergunta para qualquer judeu que conhece a história de Davi. Porque não basta ser judeu, vou repetir, não basta ser judeu. Tem judeu que mete vergonha no Deus de Abraão. Tem judeu que não merece a palavra judeu. Não basta ser judeu. Busca saber de um judeu que de fato conhece a história de Davi. Ele guardou as 4 pedras. Era dele. Na proporção que Deus falava ao coração dele, ele chamava e dizia: Deus falou para que eu te desse essa pedra. Mas por quê? Pergunta para Deus. Só fica atento, porque a qualquer momento vai aparecer um gigante para você matar. Os anos iam passando. Aí Davi dava mais uma pedra. Fulano, vem cá. Sabe o que é isso aqui? Sei não. Aí Davi dizia: Absai, filho da minha irmã Zeruia, toma essa pedra, Absai. Mas Sibekai, vem cá, Sibekai, toma essa pedra. Mas por que, meu rei? Fica atento que a qualquer momento vai aparecer um gigante para você matar. El, quer dizer Deus, Senhor. El Anã, vem cá, El Anã. Sim. Deus mandou te dar essa pedra. Fica atento, porque a qualquer momento vai aparecer um gigante para você matar. Sim, senhor. Natan, vem cá, Natan. Essa é a última pedra. Toma. Guarda. Obrigado, meu rei. Obrigado. Fica atento, que a qualquer momento vai aparecer um gigante para você matar. Pastor Roberto, abre aí, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Leia o versículo 15. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 15. Leia, pastor, por favor. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com eles os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Consegue? E Esbi-Benob, que era filho dos gigantes. Repete isso. Esbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes. E o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre. E que cingia uma espada nova. Espada virgem. Este intentou ferir Davi. Porém Abisai, Quem? Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Ok, olha para mim. Absai, filho de Zeruia, o homem que recebeu uma daquelas 4 pedras. E Davi disse: fica atento, que a qualquer momento você pode ser chamado para derrubar gigantes. Davi já está velho. Olhe para mim aqui para você entender a revelação. Davi já está velho. Tem mais experiência, mas não tem mais o mesmo vigor. Tem mais experiência, mas não tem mais a mesma visão. Saiu a peleja. E
Esquibenob. Tem uma espada nos originais virgem. Observe que Esquibenob só aparece quando Davi está cansado. Davi se cansou. E ele vai para o canto, tira o capacete, joga as alparcas, bota a espada no canto, bota os 2 pés para cima, para descansar, encosta as costas no chão. Quem aparece? Esquibenob, com a espada virgem. Essa espada foi consagrada para nunca ferir ninguém, exceto Davi. Esse aí é o vingador. Foi preparado para vingar a morte de Golias. Quantas vezes você acha que o problema acabou e de repente aparece alguém trazendo à tona: eu vou vingar, eu vou vingar, eu vou vingar. Guarda isso. Não é qualidade não, mas é algo que devemos observar. Porque no diabo não existe qualidade. Mas pensa no bicho persistente. Aliás, não, insistente. Persistência é qualidade, mas insistência é uma coisa que o diabo tem. Ele é insistente. Sabe aquele adágio? Vou lhe ganhar no cansaço. Quando Davi cansou, a espada virgem apareceu. Davi, cansado, não tem mais a mesma experiência, está lá embaixo, ninguém viu. Ia morrer e ninguém ia saber. Só que lá do cume da montanha aparece um carregador de pedra. Lá no cume da montanha aparece um carregador de pedra. Ele ficou atento porque quem matou o primeiro gigante disse: para quem eu der esta pedra, um dia vai deparar-se com um gigante. Eu queria tanto que você entendesse que Deus está dizendo: filhona, filhão, sujeito que Deus ama, essas 5 pedras, pedra, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem tem essas 5 pedras pode ter certeza, é derrubador de gigante. Aleluia! E não preciso ir tão longe, porque o pastor Roberto acabou de ler que Absai feriu o gigante. E quem conhece a história sabe que Absai era desse tamanho. E como é que um desse tamanho derruba o gigante? Depende de que pedra você está usando. Leia o versículo 18, por favor, pastor. E aconteceu depois disso. Lê de novo. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Outra peleja contra os filisteus. E aí? Então Sibecai. Me dá o nome? Sibecai. O Zatita feriu Asaf. Feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Tá. Sibecai, que também recebeu uma daquelas pedrinhas, saiu a peleja. E quem aparece? Zaf. E esse tal de Zaf era o que a palavra Zaf, pode perguntar para o Google, você vai ver que é limitador. Você está indo bem, 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 está indo bem. Como é que está? Está bem, está bem. E o ministério está bem. E a vida financeira está bem. E a família está bem.
Aí vem uma peste chamada azar, querendo colocar limite no seu sucesso. Leu 19. Perdão? 21. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob. Quantas pedras Davi pegou no ribeiro? 5. Quantas pedras Davi pegou no ribeiro? 5. Sobrou quantas? 4. Vai vendo. E Elanã. Lê de novo. E Elanã. Não. Lê o princípio do texto. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob. E Elanã, filho de Jaré, Origim, o Belamita, feriu Golias, o Geteu. Como é o nome do bicho? Golias, o Geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Como é o nome desse gigante aí? Golias. Eu queria tanto que você entendesse essa revelação. Como era o nome do gigante? Golias. Mas não já está morto. Sabe quem é esse cabra aí? Sabe quem é esse cabra aí? Irmão gêmeo da outra peste. Isso não sou eu que digo, não, a própria Bíblia. Leia no livro das Crônicas. Primeiras Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Primeiras Crônicas 20, versículo 5. Contando a mesma história, o mesmo homem que matou, só que o nome dele lá era... Dá uma olhada aí, 20, versículo 5, vai. E tornou a haver guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu Alamim. Quem? Alamim, Sim. irmão de Golias. Ok. Eles eram gêmeos. Lá no outro texto, em 2 Samuel, você vir que ele é chamado de Golias, porque eram muito parecidos. Olhando para um, você pensava que estava vendo o outro. Pastor, não estou entendendo nada, olha para mim. Você resolveu o problema. O problema acabou, você tem certeza que acabou. Você arrancou a cabeça, Davi arrancou a cabeça de Golias. A cabeça foi levada para Jerusalém. Foi enterrada no mesmo lugar onde Jesus morreu e esmagou a cabeça de Satanás. Davi tinha certeza que Golias estava morto. Anos depois, aparece um coroa. Anos depois, perdão, 40 anos depois, aparece um coroa. Barriga para dentro, peito para fora, gigantão, dizendo: eu sou Golias. Olhando para ele, era a mesma coisa. Pastor, não estou entendendo. Aí vem Deus e diz: você já resolveu o problema, aquilo ficou para trás, as coisas velhas é passado, esse que tudo se fez novo, Deus já rasgou a promissória, não tem mais nada que abone a sua conduta no cartório celestial. Aí você olha e diz: mas eu tenho certeza que acabou, mas eu estou vendo. Ou seja, confusão. Esse gigante é uma verdadeira confusão. Aí Deus te traz aqui para te dizer: filho, filha, não deixa ninguém confundir a tua mente. Como eu derrubei aquele, derrube esta confusão também. Quem recebe esta palavra, aplauda a Jesus Cristo.
maravilhoso. Quantas pedras Davi pegou? 5. Usou quantas? Usou quantas? Por favor, vamos prestar o culto ao Senhor com consciência. Não fala nada o que a tua cabeça não fala junto com o coração. Quantas pedras Davi pegou? 5. Usou quantas? 1. Guardou quantas? 4. Já derrubou, por incrível que pareça, ele derrubou, e 3 os seus servos derrubaram. Leia o versículo 20, 21 e 22, e aí a gente encerra. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. Injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Aleluia! Você percebeu o nome desse último gigante? Não tem. Tem o nome de quem matou. Tem o nome do carregador de pedra. Tem até o nome do pai do carregador de pedra. Tem até o nome do tio do carregador de pedra. Mas o nome do miserável não tem. Gigante anônimo. Oh, aleluia. Aleluia, não, misericórdia. Gigante anônimo. Ele não quer que você saiba que ele existe, mas ele está ali. Lembra de Gadara? Lembra de Gadara? Jesus disse: como é o teu nome? Olha, observar, o miserável disse a quantidade, mas não disse o nome. Legião! Desde quando legião é nome? Legião é quantidade, ou seja, demônios anônimos. Diz a quantidade, mas não diz o nome. Ou seja, gigante anônimo, problemas anônimo. Mas o Deus que foi com Davi, o Deus que foi com todos os 3 que derrubaram os gigantes que antecederam a esse, também é contigo para derrubar este gigante anônimo, em nome de Jesus. Que recebe esta palavra, aplauda Jesus e diga amém.